entendeu? Não. Quer dizer, é natural que Israel tenha anexado a parte oriental de Jerusalém. Não está dito, por exemplo, que eles não poderiam ter feito isso, porque nem em 48 estava previsto, nem até hoje está previsto. Quer dizer, quando o pessoal pensa a solução dos dois estados, Jerusalém Oriental é a capital da Palestina, certo? Então, só o Trump teve a coragem de dizer, não, nós vamos reconhecer Jerusalém como a capital indivisível de Israel. Ou seja, o resto do mundo continua dizendo, não, Jerusalém Oriental é Palestina e, portanto, todos os assentamentos que vocês estão fazendo para cercar a anexação e tal, tudo isso é ilegal. Só que o André nos diz, olha, eles anexaram e aí deram a opção. Quer dizer, passa por cima do fato mais fundamental, que é, bom, vamos discutir essa anexação, podia ou não podia? Quer só pontuar sobre essa coisa ou depois fala tudo? Eu concordo que, primeiro, eu não estou passando por cima como se não fosse sensível o que aconteceu no sentido humano. No sentido humano, com certeza eu sinto. Primeiro, eu acho que assim, Israel não tomou dos palestinos. Jerusalém Oriental, a Cidade Velha e os bairros adjacentes estavam na mão da Jordânia. Eu vou lembrar um fato específico. A OLP, quando fundou em 64, foi fazer uma reunião em 65, num hotel em Jerusalém Oriental. E eles fizeram os convites e mandaram os convites para uma série de pessoas para a reunião da OLP, PLO, Palestinian Liberation Organization, e eles colocaram local, Jerusalém, Palestine. E a Jordânia pegou, confiscou os convites, falou não, Jerusalém, Jordan. Não deixou a OLP usar que Jerusalém era na Palestina. Na cabeça da Jordânia era jordaniano. Então, assim, quando Israel anexa, e a gente pode, claro... A parte amarela. A parte amarela que tá onde está a Cidade Velha. A Cidade Velha é um quilômetro quadrado dessa parte amarela. Que é onde eu tive lá. Isso, exatamente. Tá tudo lá. Mas aquela parte do domo é controlado pelo jordaniano. Não, aqui não. A esplanada das mesquitas, Haram el-Sharif, tem uma custódia do Waqf jordaniano, que é uma autoridade religiosa, que depois que Israel conquista em 67, esse Waqf, essa autoridade religiosa, Israel sabe que ela é um lugar santo para 1,5 bilhões de muçulmanos, então para não se colocar de uma forma muito... Israel sabe da responsabilidade que tem para poder manter aquele lugar de um lugar administrado pelos muçulmanos, apesar de ser sagrado também para os judeus, porque é o Monte do Templo, é lá que estava antigamente, há 2.000 anos atrás, o segundo templo, Salomão. Então, e o Domo Dourado foi construído no mesmo lugar, depois de 700, 800 anos, enfim, Jerusalém foi destruída, reconquistada e tal. Então, agora, o local sagrado onde está as mesquitas de Al-Aqsa e o Domo da Rocha é administrado totalmente pelos árabes, pelos ou palestinos ou jordanianos. Israel detém do monopólio do uso da força. Entendi. Mas as regras lá dentro de saneamento, de limpeza, de câmeras, horário que reza, tudo Israel não tem nenhuma palavra em relação a isso. Então, assim, a única coisa que eu queria colocar é: Israel não tomou dos palestinos, agora isso é meu. Eu discordo dessa visão. Israel conquistou aquele território numa guerra defensiva. A gente tem que também lembrar uma coisa. Jerusalém Oriental, a gente pode falar de muitas coisas relacionadas a Jerusalém Oriental. Tem os bairros adjacentes, tem os bairros mais longe, tem os campos de refugiados, etc. e tal. A Cidade Velha tá os local mais sagrado do judaísmo. É inseparável a história judaica de Jerusalém. Eu não estou tirando a história islâmica e a história cristã, que também tem lá. Tem um museu islâmico na frente do Muro das Lamentações, que é sustentado com dinheiro israelense, que é um dinheiro de imposto. Tá lá. Existem centenas de 600 mesquitas em Israel. Os muazines e os sheiks são sustentados com dinheiro público. São salários do Ministério das Religiões de Israel. Não existe aqui, não é uma questão de que Israel pegou Jerusalém e falou, agora isso aqui é meu dos palestinos. Jerusalém foi conquistada da Jordânia e não dos palestinos. Não existia uma autoridade nacional palestina ou lideranças palestinas que detinham de Jerusalém. Podemos continuar aqui, então, vamos lá. Então, assim, mais uma vez, né, tem um recurso retórico que é, assim, porque isso é muito típico, né, do discurso israelense, quer dizer, não existia uma Palestina e, portanto, não existe o povo palestino, não existe. Eu acho que existe. Então, mas eu não tirei da Palestina, eu tirei da Jordânia, etc., mas o ponto, digamos, central, que é eu anexei isso daqui, porque, por exemplo, o André está dizendo,
os árabes não aceitaram o acordo em 20, 36, 47, 67, certo? Mas em nenhum lugar está dito, sabe, que Jerusalém Oriental pode ser israelense. Então Israel foi lá, anexou ilegalmente, certo? Que seja da Jordânia, que seja da Palestina, que seja, certo? Mas anexou, e isto é ilegal. E isto é tomada de território pela força. E isto é mudança demográfica, porque eles passam a controlar quem vive ali e quem deixa de viver. Tudo isto é, no direito internacional, criminoso. Estou falando de crimes contra a humanidade, crimes de guerra, certo? Tudo isso está muito bem definido nas convenções e tal. Então, não há dúvida sobre isso, sabe? Assim, só que passa batido, porque aí passa o quê? A imagem que fica em quem está ouvindo é que, olha só, os israelenses são muito corretos, né? Eles foram lá, anexaram, aí deram para as pessoas a escolha. Você pode ser israelense ou você pode ter uma licença para morar aqui, só que aí você fica circunscrito aqui, você não pode sair de Jerusalém, certo? Senão você não volta, tá? O cara que mora na Cisjordânia, para entrar em Jerusalém, não entra, certo? Como assim? O cara que mora em Ramallah, ele só entra em datas específicas, porque aí ele está dizendo, eles têm o domínio do uso da força, o resto o pessoal faz, certo? Mas é isso, quando Israel diz, olha, tal dia só vão entrar os homens maiores de 60 anos ou menores de tanto. Ou seja, quem que está dizendo quem entra, quem não entra? Quem que é o soldado que está ali dizendo entra, não entra? Ele é um poder israelense, ele não é... O resto organiza, como ele disse, quem faz a faxina, certo? Mas os israelenses têm o domínio do uso da força, né? Agora, estou dizendo como é que a gente tem que tomar cuidado com o discurso e qual é, digamos, a ponta de dúvida que eu quero plantar em quem nos ouve. Tem um outro recurso que é muito interessante. Quando a gente falou da questão do uso proporcional, desproporcional e tal, o André deu todos os exemplos dele. Primeiro que assim, você pode achar os exemplos que você quiser. Pode ter o dia em que Israel agiu bem, porque ela mandou só uma bomba e tal. Sabe, escolher esse fato, contar esse fato, não é uma mentira, é verdade. Isso deve ter acontecido. Mas você está esquecendo tantos outros fatos, né? Ou deixando passar. Só que tem algo que é mais importante, que está subentendido ali. Você percebe que em todas as frases dele, Israel reage. Certo? Ou seja, o Hamas jogou, aí Israel vai jogar. O Líbano jogou, aí Israel vai jogar. Quer dizer, a ação de agressão nunca é de Israel, no discurso israelense. Certo? Israel está sempre em legítima defesa. Sempre a coisa começou com o último fato que os palestinos fizeram. Os palestinos nunca estão reagindo, certo? Porque o cara reagir à ocupação, reagir ao apartheid, reagir à destruição da sua casa, reagir ao fato de que ele não pode sair de Gaza, ele não pode respirar, não pode trabalhar, certo? Ele não pode reagir ao fato de que o pai dele foi morto, de que o irmão foi preso, de que, certo? Ou mesmo a última bomba, o último assassinato, a última morte. Então, como diz um poeta palestino lá, Barghouti, assim, quando você lê as notícias, inclusive, certo? Tudo começou sempre com uma ação palestina. Israel reage. Tanto é que o discurso ocidental é oficial, né? Sempre, não, Israel tem o direito de se defender, tem o direito à autodefesa e tal. O que acontece hoje é que esse discurso está totalmente desgastado. Nem quem sustenta esse discurso acredita nele. Então, as lideranças ocidentais, quando elas dizem isto, não é porque elas acreditam, é porque elas politicamente precisam dizer isto. Ou seja, nós precisamos dizer que estamos com Israel porque é assim mesmo, certo? Mas esse discurso ele já não resiste mais à verificação dos fatos, né? Mas o que eu quero dizer é que temos que perceber isso. Não é verdade que os palestinos estão... A única coisa na cabeça deles é pensar em como fazer a violência contra Israel. E Israel, do outro lado, está só preocupada em viver aqui no seu cantinho, sem mexer com ninguém. Mas aí eles são atacados, aí eles se defendem. Isso é uma representação que algumas pessoas podem até acreditar. Mas ela não tem...
assim, não é que ela não tem sustentação na realidade factual, nem na imaginação, porque você não consegue imaginar um Estado como Israel, entendeu? Na região em que ele está, em que ele diz, não, só vou ficar aqui na minha e tal.